Irmãos, nós vamos hoje apresentar aos irmãos o início da série que nós vamos trabalhar, chamada Heranças do Passado. Nós vamos trabalhar essa série toda às quintas-feiras, e ela tem essa capa: Heranças do Passado, como iniquidades familiares podem aprisionar a sua vida e gerações. Nós temos também o nosso calendário que está ali. Ela começa então quinta-feira, às 20 horas, dia 1º de fevereiro, e vai até o dia 13/6. Ela parece ser extensa, irmãos, mas não é. O conteúdo que nós vamos ver aqui é muito importante para o entendimento à luz das Escrituras acerca de coisas que acontecem em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Como se reposicionar, como fazer parar de acontecer algumas coisas que parece que não tem jeito, que a gente fala, olha, isso parece que não tem jeito, não tem solução, mas nós vamos olhar à luz da palavra de Deus que tem sim. E o apóstolo Pedro, ele vai falar em 1 Pedro 1,18, e é esse o versículo que ele embasa toda essa série, porque o apóstolo Pedro vai dizer: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que os vossos pais legaram. E o verso 19, ele complementa dizendo: mas foi com precioso sangue de Jesus. O apóstolo Pedro aqui vai trazer essa palavra legado, o legado dos nossos pais. E ele traz de uma forma que nos convida a olhar para a nossa história e para a nossa família, numa perspectiva daquilo que recebemos. O que recebemos como herança da nossa família? Muitas vezes nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, e podemos perceber quadros de repetição de coisas que não são boas. Algumas pessoas têm um histórico familiar, por exemplo, o alcoolismo, e isso vem já de geração em geração. E eu já atendi pessoas que me relataram: olha, o meu bisavô era alcoólatra, o meu avô foi alcoólatra, o meu pai foi alcoólatra, e não tem jeito. Agora isso veio para a minha vida e não tem como escapar. E eles falam assim: mas isso é uma maldição, e é uma maldição hereditária. Mas, amados irmãos, à luz das Escrituras, maldição hereditária não existe. Nós podemos pensar que essas coisas que se repetem é porque, isso é uma maldição. Precisamos entender o conceito de maldição nas Escrituras. Quando Deus nos criou, Ele criou leis. E as leis de Deus são para nos proteger. As leis de Deus são para trazer para nós segurança. Quando quebramos uma lei, sofremos a penalidade da lei. Na verdade, por exemplo, a lei da gravidade. Você não quebra essa lei. É essa lei que te quebra. As leis de Deus, quando são quebradas, trazem penalidade sobre nós. E as pessoas não entendem muitas vezes que muitas coisas que podem estar acontecendo nas suas histórias, nas suas famílias, ao longo de gerações, são iniquidades. O que é uma iniquidade? É algo que eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que Deus não aprova, mas mesmo assim eu faço. As consequências virão. A desobediência atrai a penalidade da lei. E algumas pessoas chamam isso de maldição hereditária, e então querem participar de cultos de quebra de maldição. Não, irmãos, isso não existe. Deixa eu exemplificar, deixa eu ilustrar.
Quando uma mãe coloca um filho de castigo, aquele filho que está de castigo interpreta o castigo, e ele foi para o castigo porque fez alguma coisa que a mãe já tinha dito que não era para fazer. Ou seja, ele infringiu uma lei que a mãe estipulou lá dentro da casa. Você não pode fazer isso. Mas ele fez. Então agora ele vai ser castigado. E quando ele é disciplinado, ele entende aquilo como uma bênção ou como uma maldição. Quando a sua mãe correu atrás de você com a vara, você entendeu aquilo como uma bênção ou você entendeu aquilo como uma maldição? Quando você tentou desviar do chinelo dela e não teve jeito, que chinelo de mãe faz curva, aquilo para você era uma bênção, para você naquele momento era, meu Deus, por que isso? Agora, se a sua mãe te colocou de castigo, aí chega alguém lá, chega o pai, e fala: o que você está fazendo aí, menino? Foi a mãe que colocou eu de castigo. Não, fica tranquilo, eu vou tirar você do castigo. O que vai acontecer? Vão os dois para o castigo. Porque a mãe vai ficar muito brava. Como é que você tirou ele do castigo? Esse castigo, na verdade, entre aspas, essa maldição é uma bênção, porque ela é educativa, é para disciplinar, é para colocar nos eixos, no trilho. E o que alguns cristãos não entendem é que quando nós desobedecemos o nosso Pai, que é Deus, o Pai, porque nos ama, criou leis. E essas leis têm a finalidade de nos proteger, porque a gente não se machuque. Mas quando nós infringimos a lei de Deus, a maldição vem sobre a nossa vida. A maldição é a penalidade da lei. E aí as pessoas querem cultos de quebra de maldição, porque falam assim: não, olha, isso aqui deve ser uma coisa do diabo. Não é. É o Pai que está dizendo: filho, filha, eu não estou aprovando esse comportamento. Eu não estou aprovando essa sua conduta. Olha o que você está fazendo. E porque eu te amo, eu vou te disciplinar. Então, precisamos entender que o que estão chamando de maldição, na verdade, é uma bênção, porque é o Pai nos corrigindo. E aí o apóstolo Pedro vai dizer: olha, o que nós recebemos dos nossos pais, a tradição, ele vai chamar de um fútil procedimento. O apóstolo Pedro está tratando o legado aqui dos nossos pais de uma maneira negativa. Ele está falando daquilo que não foi bom, que nós herdamos e estamos repetindo. Então nós precisamos ver algumas coisas sobre esse legado, o que não é bom, que a gente pode estar repetindo. E quando ele fala da palavra legado, lá no grego a palavra é patroparádotos, que significa herdado dos pais ou ancestrais, aquilo que é transmitido pelos pais. Olha, deixa eu falar uma coisa ainda à guisa de introdução. Tudo o que nós recebemos dos nossos pais, mesmo aquilo que a gente sabe que não é bom, a nossa tendência é repetir. É muito forte isso. A gente pode até criticar os nossos pais, mas depois que a gente cresce, a gente se pega tendo os mesmos comportamentos e repetindo as mesmas coisas. Porque aquilo nos foi transmitido. E nós precisamos olhar agora, à luz das Escrituras, se tudo que foi transmitido para nós realmente é bom e glorifica a Deus. Ou se existem coisas na nossa herança familiar que nós recebemos que não é bom. E nós precisamos nos livrar disso, se isso não agrada a Deus. Dito isso, irmãos, vejamos então um pouco do que é esse legado, esse fútil procedimento que Pedro está nos alertando. E o primeiro são as iniquidades, pecados não confessados
que se repetem na linhagem. Aqui nós olhamos para os segredos de família. Existem muitas famílias que guardam segredos acerca de pecados que foram cometidos de geração em geração. E os pais não abrem isso para os seus filhos, e não há uma conversa dentro de casa sobre aquilo que foi feito que não foi bom. Antes, guarda-se segredo, porque tememos pela nossa reputação. E por causa da idolatria pela reputação, o nosso caráter pode estar cheio de buracos. Por isso existe uma máxima: cuida do teu caráter, que Deus cuidará da tua reputação. Cuidado para você não zelar pela sua reputação em detrimento do seu caráter. O caráter deve preceder, é primeiro. Então, por causa da reputação e do que vão pensar de mim, e de que esse assunto não deve ser mexido e não deve ser falado, muitos pecados não são confessados, e também não se pede perdão em família pelos pecados que foram cometidos. E hoje nós vamos ver aqui juntos que a perspectiva bíblica não é individualista, que o pecado que eu cometo alcançará a minha família como consequência. O pecado é meu, mas o desdobramento da minha falha alcançará as pessoas que eu amo. Portanto, guardar silêncio acerca do pecado é algo que, se herdamos, precisamos parar com isso e em família confessar os nossos pecados e juntos pedimos perdão a Deus pelas ofensas contra Ele e orarmos a Deus para uma família, termos uma família alinhada segundo a boa vontade do Senhor. Mas fora as iniquidades, ainda temos aqui a quebra de alianças. Malaquias 2,6 está escrito: eu, o Senhor, odeio o divórcio. É claro que separações podem acontecer, e elas acontecem no meio do povo de Deus. Algumas são até quase que inevitáveis. Mas uma coisa é quando isso acontece, outra coisa são pessoas com aquela síndrome da samaritana, que passam de casamento em casamento, 4, 5, 6, e vão deixando um rastro de destruição por onde passam, porque na verdade não curaram as suas feridas. Então é necessário olharmos para a aliança do casamento com mais temor, porque a realidade do casamento aponta para uma realidade do céu. Nós somos a noiva de Cristo, e nós vamos participar das bodas do Cordeiro. O Senhor nos aguarda, a sua igreja é a sua noiva. Deus leva tão sério uma aliança, que o Filho dele, Jesus, morreu por nós naquela cruz, para que fosse restabelecida uma nova aliança no sangue de Jesus. Para Deus, a aliança é seríssima. Precisamos pedir perdão a Deus em família pela quebra da aliança, se ela aconteceu. Quebra da aliança com Deus através da apostasia, da prostituição espiritual. Estava vindo na igreja, amando a Deus, servindo a Deus, de repente se afasta de Deus, não quer mais saber da igreja, vai para os bares, vai para as baladas, vai para esses trabalhos de ocultismo e feitiçaria, vira as costas para Deus, se prostitui espiritualmente. Isso é um pecado que deve ser confessado e deve ser discernido se está em nossa família. Idolatria, cegos, consequências da idolatria, né? Cegos, surdos, mudos e paralisados. Se você ler o Salmo 115, você vai encontrar lá exatamente isso. O salmista falando que todos aqueles que se dedicam à idolatria se tornarão como o objeto da adoração. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca,
mas não falam, têm pernas, mas não andam. E a palavra de Deus diz: e assim se tornarão todos os que neles confiam. Então, isso pode acontecer na nossa família? Pode. E como é que a gente verifica isso? Quando nós estamos tentando mostrar para a pessoa a realidade do mundo espiritual, mas ela não enxerga. Nós já cansamos de falar, mas parece que a pessoa é surda, ela é muda, ela está paralisada, ela não avança. Essas são algumas do fútil procedimento e continua quando temos rebelião contra os pais. Todos os mandamentos de Deus devem ser obedecidos, mas honrar pai e mãe é o único que Deus dá um prêmio, um brinde para quem fizer. Ele diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, e se você fizer isso, eu vou multiplicar os seus dias sobre a terra. Honrar pai e mãe. Existem muitas famílias onde os pais estão brigados com os filhos, onde os filhos não têm bom relacionamento com seus pais, ficaram mágoas, ficaram feridas, ficaram tristezas, abusos, decepção, rejeição, e aquele canal lindo de comunicação e de amor pode ter sido quebrado. Não devemos nos rebelar jamais contra os nossos pais, antes devemos honrá-los. E a Bíblia não diz: honra o teu pai porque ele é bom, honra o teu pai e a tua mãe porque eles são exemplos, honra o teu pai e tua mãe porque eles acertaram. Não, a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Então, nós precisamos olhar para isso e procurar refazer caminhos. A palavra de Deus diz que uma das principais causas da maldição é quando há uma desconexão geracional. Por isso, o coração dos pais deve se converter aos filhos e dos filhos aos pais. O pecado encoberto também, o que encobre suas transgressões, nunca prosperará. E o Salmo 32, 3, o Davi vai dizer: enquanto eu guardei silêncio do meu pecado, os meus ossos se consumiram. Muitas doenças e muitos males vêm na vida da nossa casa e da nossa família, porque nós decidimos encobrir o nosso pecado. E pensamos assim: não tem problema, se ninguém souber, não tem problema. Mas a palavra de Deus diz que tem e você não prospera. E aí não adianta ficar pedindo: olha pastor, ora por mim e pede para Deus me abençoar. Não, é a confissão do pecado e o alinhamento do nosso coração com Deus que nos fará prosperar. A falta de perdão, a palavra de Deus diz que aqueles que não perdoam do íntimo, eu preguei isso, acho que foi domingo passado. Quando você não perdoa do íntimo, Deus, o próprio Pai, entrega você aos verdugos, aos atormentadores, e aí a sua consciência é flagelada, a sua alma é açoitada, porque não houve o perdão. E a Organização Mundial da Saúde diz que 50% das doenças que existem no mundo são de ordem psicossomática. Jugo desigual, que comunhão tem a luz com as trevas? Quando nós começamos a misturar as coisas de Deus com as coisas que não são de Deus, isso é pecado, e você depois pode ler o texto todo para entender que Deus também não aprova e não tolera isso. E ainda sobre o fútil procedimento, temos palavras ou pragas proferidas. A vida e a morte são dos nossos lábios, e precisamos, irmãos, ser aqui muito verdadeiros. O lugar onde as pessoas são mais feridas, abusadas, machucadas, é dentro da família, infelizmente. É lá que as pessoas ouvem: você é um burro, você é um idiota, você é um covarde, você é um fraco, você nunca vai dar nada na vida, você não deveria ter nascido, você não presta.
E aí a pessoa que ouve, se ouviu isso de pai, mãe ou de alguma autoridade que está sobre ela, ela pode acreditar. E aí a vida daquela pessoa não avança, porque ela está presa por uma palavra que foi dita e que matou ela por dentro. E temos que cuidar também nos casamentos. Às vezes os cônjuges brigam e dizem palavras uns aos outros que machucam muito. Se isso foi feito, essas palavras precisam ser canceladas e retiradas, e precisamos abençoar os nossos cônjuges e a nossa família. Todo envolvimento com o ocultismo, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? O cristão é luz, e a luz não anda com as trevas. A invocação do espírito de morte, tentativas de suicídio, aborto voluntário, homicídio, são coisas que podem estar ali na nossa família. Pastor, eu tenho casos na minha família, por exemplo, que alguém tentou se matar. Outros que a pessoa pensou fortemente em fazer isso. Outros casos de famílias que a pessoa se mataram. Outros casos de aborto voluntário. Isso abre uma brecha no mundo espiritual para o diabo agir. João 10:10, o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Você não pode abrir a porta para ele. Mas quando a pessoa na família da gente, ou a gente mesmo, diz: eu não quero mais viver, para mim é melhor morrer do que viver, Senhor, me leva. Você está sendo conivente com o inimigo. E você está abrindo a porta para que um espírito de morte entre na sua casa e na sua família. Uma mulher, quando faz um aborto voluntário, precisa entender que o aborto voluntário é assassinato da linhagem, da descendência. É quando a mãe assassina o seu filho no ventre. A palavra de Deus diz que nós somos pó. E quando um filho, um inocente, é morto dentro do ventre, essa terra que é a mulher, ela é contaminada pelo sangue de um inocente. Quando o sangue do inocente Abel caiu sobre a terra, porque foi morto por seu irmão Caim, Deus logo disse: maldita é a terra por tua causa, Caim. E agora ela não vai mais te dar força, e você vai plantar muito, mas vai colher pouco, e você vai vaguear sobre a terra. Sabe, existem consequências para as nossas atitudes e para as coisas que nós em família fazemos. E nós precisamos nos atentar para isso. O roubo que torna a pessoa escravo de dívidas e faz ela andar em círculos. Dito isso, irmãos, são algumas coisas que podem estar presentes no nosso legado familiar. E você precisa, a partir de já, começar a pedir para o Espírito Santo: Senhor, como está diante de Ti a minha família? E que heranças espirituais eu recebi? Eu preciso entender isso. Eu não posso tocar a minha vida completamente alheio do que aconteceu na minha família. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que a perspectiva individualista não é bíblica. Esse é um pensamento ocidental. Nós aqui no Ocidente temos essa visão. O que eu faço é problema meu. Se eu cometo um pecado, quem vai pagar por ele sou eu. Eu faço o que eu bem entender da minha vida. Meu corpo, minhas regras, já ouviu isso? Esse é o pensamento ocidental. Contudo, o pensamento bíblico não é esse. Não é esse. Olha o que a Bíblia diz. Em Adão, por um homem, e pelo pecado, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte veio a todos os homens. Quem pecou? Adão. Quem paga? Todos. Todos. Acã, Josué capítulo 7. Acã pecou. Deus não fala Acã pecou. É muito interessante, depois leia. Deus fala assim para Josué:
Josué, Israel pecou. Mas não foi Israel que pecou, aos nossos olhos não foi. Se a gente ler o texto, a gente vai dizer, não, Senhor, não foi Israel, foi Acã. E Josué mandou lá os soldados conquistarem a cidade de Ai, e 36 homens morreram. E aí Josué foi diante de Deus e disse, Senhor, por que eu sofri essa derrota? Até agora eu só tive vitória, por que eu sofri essa derrota? Ele não estava entendendo, e Deus fala para ele, é porque Israel pecou. Mas quem pecou foi Acã. Só que Deus trata Israel não como uma nação, Deus trata Israel como uma família. E se Acã pecou, Israel pecou, e Deus ainda diz mais, eu não estarei com vocês, até que vocês retirem o pecado do meio de vocês. Isaías 59:2, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não é conivente com o pecado, e Deus não está onde o pecado está. Portanto, irmãos, precisamos entender que aquilo que escolhemos fazer se desdobra, sim, sobre nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossos estudos e com as pessoas que conosco se relacionam. Abraão, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Deus já decidiu, a família é bendita, a família é abençoada. Basta que a gente alinhe a nossa família com os santos propósitos de Deus. Saul é um homem que perde muito. Samuel disse para ele, o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Para sempre. O que isso significa, irmãos? Significa que se Saul não tivesse pecado, não seria o rei Davi, o maior rei de Israel. E Jesus não seria chamado o leão da tribo de Judá, mas seria chamado o leão da tribo de Benjamim, de onde vem Saul. Mas como Saul foi desobediente e virou as costas para Deus, Deus o rejeitou. E porque Deus o rejeitou, toda a sua descendência perdeu de ter Jesus Cristo na sua árvore genealógica. Saul tirou Jesus fora da sua própria família, com o seu pecado. Então nós não podemos dizer aqui que os pecados que nós cometemos é problema nosso. Os pecados que nós cometemos é problema da nossa família toda e da nossa linhagem para frente. Contudo, também é verdade que quando alinhamos a nossa vida com Deus e quando decidimos fazer o que é certo diante de Deus, pode ter certeza que você não é a única pessoa abençoada, também toda a sua família e a sua linhagem será abençoada por causa da sua vida. Diga amém, pelo amor de Deus. Muito obrigado. Porque é uma verdade bíblica. Geazi, portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência. Você está vendo como é que Deus trata? Jesus, acerca dele foi dito, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Um ato de justiça abençoou toda a humanidade. E aqui eu quero colocar para ir encerrando essa parte introdutória do que nós vamos começar a trabalhar na série e introdutória desta mensagem, a herança de Max Jukes e sua linhagem. Esse homem era um ateu e se casou com uma mulher incrédula e uma pesquisa foi feita em 560 dos seus descendentes. Os americanos fazem muita pesquisa. E esses fatos que estou trazendo aos irmãos está nos livros do Alcione Emerick, pastor Alcione Emerick. Ele tem um livro chamado Heranças do Passado. Recomendo aos irmãos que comprem e leiam, um livro maravilhoso. E vários livros do pastor Marcos de Souza Borges, o Cote, que é um excelente pastor na área de cura e libertação, a Bíblia Sagrada e outros materiais. Então aqui
310 morreram em extrema pobreza, 150 tornaram-se criminosos e 7 assassinos, 100 ficaram conhecidos como beberrões, e mais da metade das mulheres se prostituiu. Precisamos entender isso, irmãos, à luz das Escrituras. Quando um homem e uma mulher decidem viver alheios a Deus, distantes de Deus, e viver a vida do seu jeito, a sua linhagem está completamente comprometida e desgraçada, como vemos aqui. Mas teve um outro homem que é contemporâneo deste homem, e este outro homem também foi feita uma pesquisa na vida dele também. O nome dele é Jonathan Edwards, foi contemporâneo de Max Jukes. Ele era um cristão consagrado e deu a Deus o primeiro lugar em sua vida. Casou-se com uma mulher piedosa e cerca de 1.394 dos seus descendentes foram investigados. Que linhagem então esse homem tem? 295 receberam diplomas universitários, 13 reitores, 65 professores universitários, 3 senadores dos Estados Unidos, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais, 100 missionários e pregadores de caráter, 80 desempenharam alguma função pública, 3 prefeitos de grandes cidades, 1 superintendente do Tesouro Americano e 1 vice-presidente dos Estados Unidos. É claro que Jonathan Edwards não ficou vivo para ver isso, mas ele sabia que porque ele decidiu servir ao Senhor e alinhar a vida dele e da sua família de acordo com os mandamentos do Senhor, toda a sua descendência foi abençoada. E essa descendência aqui foi bendita e abençoou lá os Estados Unidos e fez a diferença naquele país. Sabe, irmãos, eu quero deixar uma herança, e eu acho que você quer também. E a herança que nós queremos deixar é de uma família que abençoe essa terra. É de gente que venha depois da gente, que seja melhor que a gente. É que sejam reconhecidos como família bendita do Senhor. Pessoas que não negociam princípios e valores. Pessoas que amam a Deus, adoram a Deus e andam de cabeça erguida porque não devem nada a ninguém. Pessoas que não podem ser corrompidas porque não negociam os absolutos de Deus em suas vidas. É esse o tipo de família que nós queremos ser e deixar. Por isso eu quero convidar você para estar nessa série de mensagens, onde nós vamos começar a tratar disso na próxima quinta-feira, e vamos com esse assunto até o meio de junho. Eu te garanto uma coisa, quando acabar, você vai dizer, foi pouco, eu queria saber mais. Parece que é longo, mas, irmãos, passa rápido, e o conteúdo é importantíssimo. Quero convidar você e a sua família para que venham. Ore pela sua família, ore por você, ore pela sua casa. Tudo o que eu não falei hoje, eu vou só passar rapidinho, porque nós vamos ver isso na quinta, só para você ter ideia, sobre o que é transmitir uma bênção, como um pai abençoa seus filhos, como filhos abençoados abençoam, a expectativa que os filhos têm de serem abençoados pelos seus pais, as consequências de desprezar a bênção, as consequências da bênção, uma bênção cerimonial. O que a cerimônia representa? Cerimônias espirituais falsas. Qual é a importância da bênção? A bênção do pai e mais algumas coisas que a gente vai trabalhar com a graça de Deus na próxima quinta-feira. Algumas mensagens que eu vou trazer no domingo são mensagens que serão complementares ou que vão estar trabalhando o mesmo tema das quintas-feiras, porque considero este assunto agora de extrema importância. Muitos males poderiam ser evitados
se nossas famílias estivessem bem alinhadas com o coração de Deus. E muitas bênçãos poderiam ser derramadas. A palavra de Deus diz que as bênçãos perseguem e alcançam os obedientes. Você tem um pai, ele te ama, ele quer te abençoar. Então queira ser abençoado e alinhe o seu coração com o coração de Deus. Amém? Vamos orar? Você pode ficar em pé, o nosso tempo voou e nós vamos encerrar. Pode tirar a apresentação fora. Muito obrigado, Amanda, aí pela ajuda, tá? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida e a nossa família diante de Ti. E, Senhor, nós pedimos a ajuda do Senhor. Espírito Santo, ilumina a nossa mente, os nossos olhos e coração, a fim de percebermos a nossa herança e alinharmos, então, o nosso coração com o Teu. E nos dê força para retirarmos da nossa vida tudo aquilo que não veio do Senhor. Pai, nós queremos sim deixar uma herança maravilhosa sobre a terra. Nós agradecemos muito pela vida dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, porque eles nos amaram muito. Mas talvez nem tudo o que eles fizeram estava certo. E nós queremos separar aquilo que não é bom e queremos lançar sobre a cruz de Cristo, porque queremos deixar uma herança ainda melhor do que aquela que recebemos. Ajuda-nos nisso, Senhor, a lutar por aquilo que realmente vale a pena. Ajuda-nos nessa geração a cumprirmos o Teu propósito. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém.